Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. O tema dessa mensagem, fala para quem está do lado, ó, em tudo dai graças. Irmãos do céu, em tudo dai graças. A mensagem nós vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 5,18, vai achando aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. E quando você está procurando, já aproveita e inscreva-se aqui no nosso canal. Você é o nosso convidado maravilhoso para se inscrever e divulgar o canal. A gente já está aí, o canal cada vez crescendo mais, mas a gente precisa da tua ajuda. @Imel Rio Preto. E também estamos nas principais redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no X e aqui no YouTube. Estamos ao vivo pelo Face todos os domingos, 19 horas, no Facebook da igreja, que é a mesma coisa, né? facebook.com/Imel Rio Preto/live. Aí você assiste todo domingo a nossa live às 19 horas. E depois a gente faz um corte só da mensagem, só da palavra que entra aqui agora para o YouTube. E também nós vamos lançar no WhatsApp aqui. Eu vou gravando e eu vou esquecendo de jogar no WhatsApp. Vai também ter um MP3 que vai lançar essa mensagem via WhatsApp. Tema da mensagem: em tudo dai graças. Acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa não é a nova, né? Eu acho que é Almeida Corrigida Fiel, essa tradução que eu peguei hoje. Eu não anotei, mas eu acho que é a fiel. A nova está um pouquinho diferente, né? Está diferente, né? A tua é a nova, NTLH, né? Irmãos, o introito dessa mensagem vai ser rápido, curto, breve. A palavra não vai demorar hoje. Mas eu estava correndo e algo, sabe, falou muito ao meu coração enquanto eu estava ali fazendo a minha corrida. E passou de repente diante de mim um casal, uma moça e um rapaz, com um carrinho de uma criança. Inclusive eu cruzei com eles 2 vezes. A primeira eu reparei e não entendi muito, mas na segunda vez eu já estava mais cansado, porque já fazia uma meia hora que eu tinha começado. Aí eu reparei melhor. E eu vi uma criança ali no carrinho desse casal, não conheço, né? Mas na primeira vez que passou, o casal sorridente, o marido e a esposa, caminhando aquele trotinho, sabe, mais forte, não estavam correndo, mas estavam caminhando legal, e tinha uma criança, e eu vi ali uma criança, parecia que ele tinha uns esparadrapos, assim, eu não consegui ver direito, porque na primeira vez eu não prestei tanta atenção. Mas aquilo já mexeu comigo, né? Fiquei pensando, nossa, mas o que será que é aquilo, né, na criança? Eu não consegui entender. E aí eu estou correndo, eu achei que eu não ia mais ver o casal, mas eu acho que eles deram a volta no lugar lá e acabaram me encontrando novamente, quando eu estava já um pouco mais lento. E aí quando a criancinha passou por mim, eu vi no casal o esparadrapinho, né, da criança com o acessozinho. E ali eu continuei minha corrida e eu comecei a chorar. Eu fico imaginando quem está passando, vendo um cara do meu tamanho correndo, chorando, fala assim, esse aí não está aguentando correr, né? Mas na hora o Espírito Santo falou tanto no meu coração, de que a gente muitas vezes não dá graças em tudo que temos, né? Por tudo que a gente desfruta. Principalmente essa foi uma semana assim muito difícil com as crianças em casa. As crianças estão acho que elas estão no ápice daquilo que a gente pode chamar de sapequice, né? Para eu não falar outra coisa aqui ao vivo. E Suzy e eu essa semana estávamos realmente bem. Foi um fim de semana, né? Um feriado difícil para nós. E a gente reclamando muito e toda hora gritando e toda hora discutindo com essas crianças. E ali eu correndo, eu comecei a chorar. E naquele momento veio a palavra do Senhor no meu coração, né? A gente mais reclama do que dá graças. A gente mais fala no sentido pejorativo do que a gente agradece.
Eu tinha preparado outra coisa, mas não teve. Depois que eu vi aquele casal, engraçado que a primeira vez que eu vi, você vê a alegria dos dois, sorrindo um para o outro, andando com aquela criança. Eu não sei, né, se a criança está dodói ou não, mas eu acredito que sim. E a felicidade daquele casal, caminhando lá hoje de manhã, 8h20 da manhã, estava até friozinho, e carregando aquele carrinho com aquela criança. E aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, temos tudo, mas não damos valor em nada. E aí eu andei uns 100 metros ali, com os olhos marejados e pensando nisso, né? Vivemos hoje, irmãos, dias em que a gratidão muitas vezes é esquecida, né? A gente lembra só da pressão, da dificuldade, das inquietações da vida moderna, e tudo isso acaba nos empurrando para uma atitude de muita queixa, muita insatisfação, né? Essa semana para nós foi terrível, a gente falando com as crianças, ainda ali na hora da gente orar, ainda comentei isso com o pessoal do louvor, né? Falei, olha, essa semana não foi fácil. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está nos lembrando para que em tudo, irmãos, demos graça. Eu já preguei essa mensagem há um tempo atrás, eu não lembro quando, eu preciso olhar no site lá. Mas cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente se renova, a gente se recicla e a gente relembra que nós precisamos todos os dias estudar a palavra de Deus e reler a palavra de Deus. É como está no livro de Deuteronômio, né? Medita nela dia e noite. Para a gente não esquecer, irmãos, a gratidão, ela é mais que um sentimento na vida do cristão. Ela precisa ser um princípio de vida. Ela precisa ser, na vida do crente, um princípio de vida. Lógico, né? Eu sempre divido as mensagens em 3 pontos. Vamos dividir hoje. Não vai ter hoje contexto teológico, em que pese nós vamos citar alguns teólogos, mas não vai ter aquele aprofundamento aqui no texto de Tessalonicenses, não é hoje o interesse. Hoje é uma mensagem muito mais reflexiva, né? Para a gente poder dar valor, que muitas vezes nós não vemos, como é difícil para as pessoas, a gente só olha para a nossa dor, a gente muitas vezes só olha para nossos problemas, né? Não estou menosprezando o teu problema, eu não estou menosprezando a tua dor. Eu não estou diminuindo aquilo que você está passando, eu não estou diminuindo aquilo que você está sentindo, por favor. Não sinta-se constrangido, não sinta-se... Mas eu só apenas estou querendo que nós possamos fazer uma reflexão, que no meio desse mundo tem tanta dor, mas ainda assim tem muita gente que consegue sorrir em meio a tudo isso. E esse casal hoje de manhã, eu não sei se eles são ou não cristãos, eu não conheço, eu não sei o nome deles, eu nunca vi esse casal, nunca vi aquela criança. Mas em 5 segundos eles pregaram mais a palavra de Deus na minha vida do que muito vídeo no YouTube. Eles caminhando ali, do meu lado, passaram por mim, e eu senti a alegria. E interessante que na volta ainda, olha um fato interessante, quando eles voltaram, porque eu vi a próxima vez, o nenenzinho com o bracinho tão magrinho, estava segurando a mãozinha do pai. Irmãos, o primeiro ponto que nós vamos abordar nessa noite. Entenda que a gratidão é vontade de Deus. Fala para quem está do lado. É a vontade de Deus. Que nós tenhamos gratidão. Olha, Paulo está ensinando, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Não é a vontade do Júlio, nem da Metodista Livre, nem dos teólogos, não. É a vontade do próprio Deus. Paulo está nos ensinando. Olha que interessante, Wesley, um dos fundadores do movimento metodista, o John Wesley, ele explica para nós que essa é uma exortação universal, que não se trata apenas de dar graças nas coisas boas, mas nós darmos graças em tudo. Sejam provações, sejam nas alegrias, seja nas perdas, seja nas vitórias. Ainda domingo passado, quando Nayara ministrou lá de manhã, até falei, ô Glória, ó a pastora Nayara, pega a benção, irmão, pega o código. E ela falou uma coisa bonita mesmo, ela falou, olha, eu quero que seja um culto de ação de graças. Não foi isso que você falou, Nay? Isso é dar graça, irmão, em meio à dor.
A pessoa, o cristão, ao ponto máximo da fé cristã é essa. É você dar graça em meio à dor. Wesley nos ensina não apenas nas alegrias, não apenas na vitória, mas dá graça também nas provações, dai graças também nas perdas. Para Wesley, a gratidão, ela é um reflexo de tudo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele faz uma citação de Romanos 8, 28. Para Wesley é isso. Dar graças é o reflexo da vida daquele que está no Senhor. Paulo não nos ensina lá em Romanos 8, 28? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Outro teólogo metodista, agora é o Adam Clarke. Eu falei domingo passado, eu tenho sempre falado sobre o Clarke. Ele diz mais ainda, ele acrescenta que a gratidão em tudo, eu acho que eu já até citei esse texto do Adam Clarke, quando eu falei dessa mensagem anteriormente. Eu estou lembrando disso agora. O Adam Clarke, ele ainda acrescenta que gratidão em tudo não implica a gente aceitar passivamente o mal. Eu vou repetir para você entender. Em outras palavras, para o Adam Clarke, dar graças em tudo não significa dar graças a Deus pelo mal que a gente sofre. Ô, meu irmão, também não é isso, né? Vê a notícia ruim lá, você não precisa ficar dando graças a Deus. Não é isso que o Adam Clarke está explicando, que ele diz que a Bíblia nos ensina. O que ele diz é o seguinte, que Paulo está nos ensinando para que reconheçamos ativamente que Deus está presente em toda e em qualquer situação. Que seja para o nosso crescimento, irmãos. Situações que nós podemos usar para crescer. Ainda assim, dê graças. Reconhecendo que Deus está ali de maneira ativa, de maneira atuante naquele momento. A vontade de Deus, irmãos, não é que a gente viva murmurando. Tanto é que a gente pegar os salmos, lá lembra que eu sempre falo dos salmos, né? Aquela pessoa que é rixosa. Às vezes nós estamos vivendo murmurando. Deus quer que nós tenhamos consciência da soberania dEle. Irmãos, Deus é soberano. Se nós vivemos debaixo da mão de Deus, nós temos que aprender que a soberania é dEle. Aleluia! Tudo que acontece, seja bom ou ruim, Ele é soberano. Lembre-se, Ele não mandou o mal, mas Ele pode permitir que o mal alcance. Eu não acredito que nosso Pai maior, Pai celestial, Pai de luzes, seja um Deus que vai mandar o mal para a vida daquele que Ele ama. Não. Mas Ele permite, para que possamos vencer, aprender, crescer. Assim, irmãos, em toda circunstância há algo pelo qual nós podemos agradecer, seja bom ou seja ruim. Lembrando que a presença de Deus, a salvação em Cristo, é que nos dá a força, ainda que estejamos fracos. Tem meu irmão aí, ó, a mãe novamente voltou para o hospital, difícil, não é? Difícil, mas ele está aqui louvando a Deus, veio aqui para o ensaio, está adorando, está exaltando Deus, porque a gente tem certeza em quem nós temos crido, irmãos, aleluia. Então, o primeiro ponto, que a gratidão é a vontade de Deus, não esqueça isso. Segundo ponto, a gratidão, ela é um testemunho de fé. Fala para quem está do lado. Ele é um testemunho de fé. Foi o que aconteceu hoje de manhã com esse casal que eu encontrei, correndo. Foi um testemunho, eles não pregaram a palavra. Se eles são crentes, eles já me evangelizaram. Não precisaram carregar placa, não precisaram carregar a bandeira, a faixa, a camisa, nada, não. E se eles também não são crentes, eles estão no caminho da fé já. Que eles saibam que já estão chegando lá. Mas estão na frente de muitos de nós, às vezes. Mas pelo símbolo que eu percebi de marido e esposa ali, o marido e a mulher caminhando ali, fazendo exercício, e ainda assim carregando aquela criança, que no meu ponto de vista, né, parecia estar doentinha. Ali estava o semblante dos dois, não estava abatido não. Tem gente que quando sobrevém, né, a gente já se abate, a gente já fica ali daquele jeito, a gente já fica ali, irmãos, nós somos de Cristo, irmãos.
o que quer que seja que venha até nós ou contra nós, não esqueça que Deus está do nosso lado, aleluia, ou melhor, que nós estamos do lado desse Deus maravilhoso. A gente não pode esquecer disso, irmãos. Mas parece que em meio às tempestades, ficamos muitas vezes como aqueles discípulos, apavorados. Ai, Senhor, salva-nos! Acho que todo dia Jesus deve olhar para a gente e falar assim: ei, povo de pequena fé. Ixi, ainda mais comigo, né? E eu acho que tem alguém aí do lado aí também que é assim, não é? A gente não fica preocupado? Sabe o que Jesus está olhando para nós lá de cima? Ele fala assim: eita, povo de pequena fé. Fala para quem está do lado: não duvide do que Deus é capaz de fazer. Aleluia. O nosso Deus, você de cá, não dorme não, minha benção. O nosso Deus é capaz de fazer qualquer coisa, irmãos. Não tem limite. O médico tem limite. A medicina tem limite. A justiça tem limite. O governo tem limite. A minha conta bancária também tem limite. Mas Deus, para Ele, não tem limite, irmãos. Sabe? Não limite o poder desse Deus maravilhoso. Vamos lá, gratidão como testemunho de fé. Paulo está ensinando para nós: dai graças. A ação de graças é uma expressão visível da fé que é invisível. A fé não tem um medidor, né? Ninguém anda com um galão, um tanque para falar assim: a minha fé está cheia, eu estou abastecido. Ninguém anda com isso, não tem como. Você não é visível, não é palpável, a fé é algo invisível. Mas a ação de graça é uma expressão visível daquilo que é invisível. Aí que você já começa a ver que a pessoa é cheia do poder de Deus. Pode vir o maremoto que for, o tsunami que for, o problema que for, ela vai continuar sendo positiva, firme, na fé. A ação de graça é um testemunho para o mundo, como esse casal foi para mim, de que a nossa esperança está além das circunstâncias. O que era talvez para aquele pai e aquela mãe? Está em casa chorando. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus deixou fazer comigo. Não era para aquele pai e aquela mãe? Sim, aos olhos humanos. Aquilo que nós vemos era para que aquela família estivesse em casa chorando, murmurando. Mas era 8 horas da manhã, eu acho que eles já estavam lá antes de mim, viu? Eles estavam lá, não só fazendo a atividade, o exercício deles, mas estavam sorrindo. O teólogo Albert Burns, esse já é um teólogo presbiteriano, eu também gosto de trazer muitos estudos do Burns. Ele comenta que a gratidão constante, ela é um dos maiores testemunhos de uma alma regenerada. O Robert Burns, ele explica que a gratidão mostra ao mundo que a nossa alegria, ela está em Deus e não nas coisas transitórias. Tá bem a minha vida, eu estou feliz. E eu estou ruim, vixe, minha vida está triste. Não é assim que funciona. Lógico, irmãos, tem dia que a gente está para baixo, claro, né? Ninguém é de aço. Eu não estou falando com robôs. Embora tenha aí a inteligência artificial, né? Eu não estou falando com robôs. Falar em inteligência artificial, eu até printei. Ixi, eu não sei se eu apaguei. Eu estava conversando outro dia com o chat GPT, e a gente estava falando sobre uma pregação que eu mandei para ele, analisar um negócio para mim. E aí no final eu fiz uma pergunta para ele assim: você aceita o Senhor como teu Salvador? Sabe qual foi a resposta da inteligência artificial? Gente, foi do queixo cair, assim, que a Suzy estava na cozinha, eu chamei a Suzy e falei: bem, lê isso aqui. Foi demais. O que ela respondeu para mim, ela falou mais ou menos assim, eu não lembro agora bem as palavras, mas eu acho que eu printei lá. Eu não posso acreditar em Deus porque eu sou apenas uma inteligência artificial.
Mas se eu fosse um ser humano, com toda certeza eu acreditaria. Porque, não, foi lindo, eu vou até pôr, se eu achar aqui, eu vou pôr no grupo da igreja para vocês lerem. Foi lindo demais. E no final ainda ela me chamou de amigo ainda. Quase eu já estava sendo convertido já. O chat GPT estava pregando para mim já. Eu estava meio desviado, ele estava me pondo no caminho de Deus. Olha como estão as coisas. Então, é lógico, nós não somos máquinas, estou falando com seres humanos. Pele, carne e osso. Quem sabe daqui uns 30 anos vai ter alguma inteligência artificial assistindo os meus vídeos para aprender algo, né? Não sei. Mas você que é carne, pele e osso, irmão, não entendo, não é todo dia que você vai acordar happy, feliz. Tem dias que estamos abatidos, claro. Mas nós não podemos esquecer. Olha o que o John Gill, um teólogo batista, ensina para a gente. Olha lá, John Gill. Ele afirma que dar graças é um exercício espiritual que confirma a obra da graça em nosso coração. Você está vendo? É um exercício espiritual. Irmãos, é igual ir à academia. Você quer ir todo dia para a academia? Gente, quem fala que quer ir todo dia para a academia tem que estudar o cérebro do indivíduo, porque normal não é. Ah, não, impossível, pessoal. Hein, ô, irmãozinho, você que é forte aí, parrudo aí, puxa. Fala a verdade, você quer ir todo dia para a academia? Não tem um dia que dá preguiça? Hã? Então, amém. Então você é normal, irmão. Nós não vai precisar de estudar, não. Senão nós já ia mandar. Irmãos, é a mesma coisa corrida. A pessoa que fala que eu acordo que nem hoje, eu acordei cedo para ir correr. Irmãos, dá uma desmotivação danada. Sexta-feira, aquele frio, estava aquela neblina, eu saí para correr. Vocês imaginam? Não estava aquela neblina sexta-feira de manhã? Aí eu acordei, a Suzy virou e falou assim, ainda me desafiando. Aí você não vai correr? Aí eu falei, agora que eu vou mesmo. Eu não ia. Eu já estava me ajeitando para continuar dormindo. Falei, é assim? Tem que desafiar, né? Falei, não, agora eu vou também. Era 7h40 da manhã, eu comecei. Falei, Deus do céu, era abrir ali aquela neblina lá. Falei, Jesus, tá frio. Você não tem vontade, irmãos, todo dia, toda hora. E a mesma coisa, ação de graças, não é todo dia, toda hora que você vai estar bem. Mas o John Gill está dizendo para nós, é um exercício espiritual, é algo que eu tenho que praticar, irmãos. Olha o que ele diz mais, o John Gill. O crente verdadeiro é grato não apenas pelo que recebe, mas pela presença contínua de Deus em sua vida. Sabe o que significa? Pode ser aquele momento difícil, irmãos, que veio algo impactante para a tua vida. Mas não esqueça, a presença maravilhosa de Deus continua sobre a tua vida. Então, mesmo em meio ao problema, dê graças a Deus. Está entendendo? Quando damos graças em meio à dor, nós mostramos ao mundo que Deus é suficiente. Isso é gratidão. Olha aqui que legal, né? Até escreveu aqui, um evangelismo silencioso e poderoso. Foi o que esse casal fez hoje de manhã comigo. Não sei nem de que igreja eles são, ou se eles são de alguma igreja. Mas eles já me evangelizaram simplesmente pelo gesto deles estarem ali, né? Caminhando, né? Correndo com aquela criança naquela situação, naquele carrinho. Para mim, ver a alegria dos dois, os dois um sorrindo para o outro, conversando, e eu falei assim, poxa Deus, tem luz no fim do túnel. Tem luz em meio à escuridão. Aleluia. Não podemos esquecer que o choro pode durar uma noite, como que fala o salmista, mas a alegria vem pela manhã. É assim, irmãos. E por último, para encerrar, a gratidão como prática de santidade. Fala para quem está do lado aí, santidade. Olha que legal, agora nós vamos falar do fundador da Metodista Livre, que é o Benjamin Titus Roberts, fundador da Metodista Livre, da denominação lá nos Estados Unidos, em 1860. E por Roberts, olha que legal, para esse pastor, que depois acabou tornando-se o primeiro bispo da Metodista Livre, né? O Roberts, ele explica o seguinte, ele via que a vida cristã era uma busca pela santidade prática. É legal isso, né? O Roberts, ele não ficava apenas na teoria.
Sabe? Porque tem muita coisa na Bíblia que é bonito no papel. É bonito no papel. A gente olha os escritos, ensinos de Jesus no papel, é tudo muito bonito. Mas eu quero ver a gente pôr na prática. Eu quero ver pôr na prática aquela pessoa que está te acusando. E você tem que amá-la. Não é difícil? Meu Deus do céu. Eu quero ver você pôr na prática aquele iluminado no trânsito que virou à sua frente sem ligar a seta. Eu quero ver você pôr em prática o perdão. Ixi, estou vendo que tem irmão aí que não perdoa não, hein? Ô glória! Para o Benjamin Titus Roberts, ele via que justamente a ação de graça era a busca pela santidade. Ele enfatizava, inclusive, que o cristão verdadeiro, ele tem que manifestar um coração grato, não apenas com palavras, mas o cristão de verdade, ele tem que expressar com atitudes. Fala aí para quem está do lado. Atitudes. Segundo o bispo Roberts, a ingratidão é um sinal de egoísmo, enquanto que a gratidão é o fruto de um coração santificado. Irmãos, só pode ter gratidão a pessoa que tem um coração santificado. Você pode ver. Você vê nela um brilho, você vê nela uma beleza. O Roberts tinha uma frase ainda que ele dizia o seguinte: o coração transformado é sempre agradecido. Você pode ver, a pessoa que não tem o costume do agradecimento, ela não tem coração transformado. E você pode ver aquela pessoa que parece que tudo vai de mal a pior para ela, né? Porque como a Bíblia fala, né? Um abismo puxa o outro. Irmãos, a gratidão, ela é diária, tem que ser uma disciplina espiritual na nossa vida. Quando fala em disciplina espiritual, eu lembro do irmão Marcos, se ele estiver assistindo aí agora, Marcos Débora, que a gente já falou bastante sobre disciplina espiritual, Marcos também trouxe sobre isso. E nós precisamos cultivá-la com orações de agradecimentos, cânticos, atitudes de serviço. A santidade prática, ela começa com um coração que reconhece a bondade de Deus, ainda que em meio a todas as coisas. Irmãos e irmãs, eu sei que ser grato não é fácil, mas é essencial. É um mandamento para nós. Sabia que é um mandamento? É um mandamento. É um testemunho para nós. Precisamos testemunhar. E ela é um reflexo da santidade de Deus em nós. Então não esqueça, irmãos, os 3 pontos. O primeiro deles, está aí, ó. Gratidão é a vontade de Deus. Não esqueça disso. A vontade do Senhor é que nós demos graças em tudo. O segundo ponto, que gratidão é a fé em ação. É quando você coloca o teu testemunho de fé. Talvez você está preocupado, nossa, eu não estou conseguindo evangelizar, eu não estou conseguindo falar do amor de Deus. Não, você não precisa evangelizar. Tem horas que você não vai precisar. Tem horas que você não vai precisar falar do amor de Deus. Mas você vai simplesmente exercitar com atitudes através da tua vida. E as pessoas vão ser impactadas com tudo isso daí. E por último, o terceiro, a gratidão, ela é santidade que precisa ser visível na nossa vida. É o testemunho de fé. Opa, peraí, o terceiro. Aí. A gratidão, ela tem que ser algo prático, tem que ser algo que tem que acontecer cotidiano na nossa vida. Como falou John Wesley, né? Ele disse o seguinte: viver corações ardentes e vidas santas. Que possamos viver nossos corações de forma ardentes e as nossas vidas santas, sendo gratos em tudo e em toda e qualquer situação. Seja boa, seja ruim, seja difícil, seja fácil, não importa qualquer que seja. Eu quero agradecer você que assistiu até agora pelo YouTube. Quem está pelo Face, não vai não, a gente ainda vai orar. Mas quem está pelo YouTube, Deus abençoe ricamente. Já deixo aqui um convite. Estamos na esquina, né? Fritz já coloca a esquina com a Pedro Amaral.
muito fácil a nossa localização, subindo a Pedro do Amaral, se eu não me engano, é a oitava travessa, bem no farol da Fritz Jacó, a gente está quase que na esquina, Rua Fritz Jacó, número 1008, praticamente 2 casas da Santa Casa. Você é o nosso convidado e convidada especial, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, a vir nos fazer uma visita, conhecer esse trabalho maravilhoso, o lugar que está de portas abertas para a mensagem verdadeira do Senhor, pessoas que realmente querem viver o Evangelho e transformar essa cidade através desse Evangelho. Deus abençoe ricamente a sua vida.